Alô, alô, galera, aquele abraço. Eu já vou perguntando diretamente, quem vai fazer companhia? Coritiba e Botafogo na Série B da próxima temporada. São 5 os postulantes a estas duas vagas, mas nenhum deles quer ficar aí entre os 4 últimos e cair para a Série B da próxima temporada. É um bate-papo a partir de agora sobre rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não esqueça, hein? Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta. Restam ainda duas vagas para o rebaixamento para a Série B da próxima temporada. Ninguém quer ficar com essas vagas. O Coritiba com 28, o Botafogo com 24 já estão rebaixados matematicamente para a Série B da próxima temporada. Restam 2 vagas, por enquanto ocupadas, pelo Vasco com 37, pelo Goiás com 36. Também disputam o não rebaixamento, o Bahia 38, o Fortaleza 41 e o Sport Recife quase livre com 42 pontos na tabela. Vamos projetar na sequência, vou trocar a tela para mostrar primeiro os jogos que cada um tem até o final da competição e também o que cada um precisa, Sport, Fortaleza, Bahia, Vasco e também o Goiás, para escapar do rebaixamento à Série B da próxima temporada. Sempre é bom lembrar o seguinte, nesta próxima rodada do fim de semana, por exemplo, Vasco da Gama e Goiás podem ser rebaixados matematicamente. Se tropeçarem nos seus jogos, se o Bahia vencer, o Bahia tem 38, se vencer vai a 41, o Vasco, por exemplo, só para ter uma ideia, se o Bahia vence, vai a 41 e 11 vitórias. Se o Vasco da Gama, por exemplo, empatar o seu jogo, depois eu vou passar os jogos aqui, digamos, não vencer, empatar vai a 38. Aí, Paulinho, pode chegar a 41, mas 41 e 10 vitórias. Se o Bahia vencer, já vai a 41 pontos e 11 vitórias a equipe do Bahia. O Goiás, por exemplo, esse esquema. Se o Bahia vencer, o Goiás tropeçar no seu jogo, no fim de semana, o Goiás pode ser rebaixado. Então vamos trocar a tela aqui, primeiro para mostrar os jogos de cada um aqui, até o final da competição, os jogos do Sport, do Fortaleza, do Bahia, do Vasco da Gama e também do Goiás. Quem será que vai fazer companhia aqui a Coritiba e Botafogo na Série B da próxima temporada? Trocando a tela. Deixa eu começar porque está lá embaixo da tabela, né? O Goiás, lá embaixo, quer dizer, entre os que estão disputando o não rebaixamento, o lanterna é o Botafogo. Aí tem Botafogo, Coritiba e vem o Goiás. Goiás tem agora, na próxima rodada o Bragantino, na última rodada o Bragantino em casa. Na última rodada o Vasco em São Januário, é duelo direto pelo não rebaixamento. Vasco da Gama, então, pega o Corinthians em São Paulo, brigando pela vaga para Libertadores ainda, e depois na última rodada o duelo contra o Goiás, lá no Rio, em São Januário, duelo direto. O Bahia tem agora o Fortaleza, jogando na capital cearense, e na última rodada recebe o Santos, lá em Salvador. O Fortaleza, então, pega o Bahia, no Castelão, lá em Fortaleza, e depois enfrenta o Fluminense no Rio, no Maracanã. E finalmente o Sport Recife, que tem agora os 2 Atléticos na sequência. O Atlético Mineiro em casa, na ilha agora, no final de semana, e depois enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba, na última rodada, na quinta-feira, dia 25, portanto, são os jogos aqui dos 5 times. Desses 5 times, 2 vão cair para a Série B da próxima temporada, se juntando a Coritiba e também ao Botafogo. Deixa eu trocar mais uma vez a tela aqui, para mostrar agora o que cada um precisa para se livrar, para escapar do rebaixamento à Série B. Deixa eu começar pelo Sport Recife, que é quem está, digamos assim, uma posição mais cômoda na tabela entre os que disputam o não rebaixamento aqui. O Sport tem 42 pontos, 12 vitórias. Nos 2 próximos jogos, o Sport precisa empatar um dos 2. Pode perder um e desde que empate o outro. Então, o Sport está a 1 ponto, matematicamente falando, a 1 ponto da garantia da permanência na Série A da próxima temporada. Com 1 ponto vai a 43 pontos e 12 vitórias. Deixa eu pegar aqui o Vasco, ó. Paulinho, o Vasco pode chegar a 43. Sim. Ó, o Sport empata, vai a 43. O Vasco ganha os 2 jogos, vai a 43 pontos e 11 vitórias. Tem 9, mais 2 vitórias, 11. O Sport já tem 12. Então por isso que o Sport joga pelo empate. Um empatezinho nas 2 rodadas, o Sport está garantido na Série A do ano que vem. Vamos para Fortaleza aqui. Fortaleza tem 1 ponto a menos que o Sport, 41, 10 vitórias, saldo negativo 4. O Fortaleza, para depender apenas dele, sem nenhum resultado paralelo, vai jogar nas 2 partidas por 1 vitória. 3 pontinhos, ó. Se somar 1 vitória, está garantido. Certo? O Fortaleza nas 2 rodadas. Então precisa de 3 pontos. Se fizer 3 pontos, vencer um dos 2 jogos, tem o Bahia agora em casa, depois tem o Fluminense lá no Rio. Se vencer um dos 2 jogos, está garantido na Série A. Não precisa olhar para a tabela, para baixo, que fizeram Bahia, Vasco da Gama, Goiás. Não interessa. Se fizer 3 pontos, está garantido. O Bahia é o último que só depende dele, a partir de agora, na Série A do Brasileiro, para permanecer na primeira divisão. Tem que fazer os 6 pontos. Para não depender do resultado paralelo, tem que fazer os 6 pontos a equipe do Bahia.
certo? De 38 iria para 44 pontos, garantido, portanto, na Série A da próxima temporada. Vasco da Gama e Goiás dependem não só deles, mas também de resultados paralelos. O Vasco tem 37, 9 vitórias, saldo negativo 20. O Vasco, a partir de agora, digamos, vou botar aqui, Bahia e Goiás como principais adversários do Vasco pelo não rebaixamento. O Vasco tem, para não ser rebaixado, tem que terminar à frente do Goiás, à frente do Bahia, por exemplo. Se ficar na frente do Goiás como está e ultrapassar o Bahia, está garantido na Série A da próxima temporada a equipe do Vasco da Gama. Então, a partir de agora, nas 2 rodadas, o Vasco tem que fazer 2 pontos a mais que o Bahia. 2 a mais que o Bahia. Entenderam? Se o Bahia, por exemplo, empatar duas vezes, o Vasco tem que somar 4 pontos. Se não fizer isso, o Vasco não vai conseguir escapar do rebaixamento. Tem que fazer 2 pontos a mais que a equipe do Bahia. Ó, digamos, o Bahia empata 2 vezes aqui, né? Vai a 40 pontos, 10 vitórias. O Vasco soma 4 pontos, uma vitória e um empate. 40 pontos, 10 vitórias. Aí, claro, vai decidir no saldo aqui, mas, obviamente, né? Então, é uma chance, uma garantia que o Vasco tem de poder ultrapassar ainda o Bahia. Em relação ao Goiás, olha aqui, 0. Por que 0? Como já está na frente, se o Vasco fizer a mesma pontuação a partir de agora do Goiás, o Vasco está na Série A. Em relação ao Goiás, claro, falta o Bahia, mas estou dizendo em relação ao Goiás, a partir de agora o Vasco tem que fazer a mesma pontuação da equipe do Goiás. Se o Goiás fizer 6 pontos tem que fazer 6. Se fizer 4, tem que fazer 4. Se fizer 3, tem que fazer 3. E assim sucessivamente. Vamos para o Goiás. O Goiás tem 1 ponto a menos que o Vasco, 2 a menos que o Bahia. 36 pontos, 9 vitórias. Em relação ao Bahia, tem que fazer a partir de agora 3 pontos a mais que o time baiano. Por exemplo, se o Bahia fizer 3, vai a 41. O Goiás tem que fazer 6. Aí vai 42. Sempre assim. Em relação ao Vasco da Gama, tem que fazer 2 pontos a mais que o Vasco. Digamos, tem duelo direto lá na última rodada. Digamos, dá empate lá. Por exemplo, dá empate na última rodada entre Vasco e Goiás e o Vasco empata seu próximo jogo com o Corinthians. O Vasco vai a 39 pontos e 9 vitórias. Aí o Goiás precisa de 2 pontinhos a mais que o Vasco, entendeu? 2 a mais. Então empataria com o Vasco, ia para 37 e teria que, portanto, ganhar o seu próximo jogo. O Goiás, entenderam? Essa é a matemática. Então o Goiás tem que fazer 3 pontos a mais que o Bahia ou 2 pontos a mais que o Vasco. Mas, se na última rodada o Goiás derrotar o Vasco, bom, aí é o seguinte, ó. Aí na próxima rodada agora, o Goiás pode até fazer 1 ponto a menos que o Vasco. Se o Vasco perder, o Goiás pode... Parei. Se o Vasco empatar na próxima rodada, confundi todo aqui, pessoal. Se o Vasco empatar na próxima rodada, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, se o Vasco empatar, vai a 38. O Goiás, por exemplo, certo? Pode até perder. Fica com 36, 38, 36, Paulinho. Desde que o Goiás vença o Vasco na última rodada. Aí vai a 39, entenderam? Então essa é a matemática, obviamente que o Sport joga por 1 ponto, o Fortaleza por 3 a partir de agora, o Bahia por 2 vitórias, o Vasco, é claro, depende de resultados paralelos, tem que fazer a sua parte e depende de resultados paralelos, e o Goiás também tem que fazer a sua parte e depender de resultados paralelos, tá certo? E eu continuo perguntando, quem vai fazer companhia a Coritiba e Botafogo na Série B da próxima temporada? Te inscreve no meu canal, dá um like pro Paulinho para mostrar que você está gostando aqui dos conteúdos publicados no Plantão do Paulinho. E claro, ó, toca o sininho para receber as novidades do meu canal. Tchau, pessoal!